Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai explorar bastante Duna, o filme de 2021 do Denis Villeneuve. Que visual, né? Baseado na obra do Frank Herbert. Exato. Universo gigantesco. Pois é, a gente está falando de um futuro, assim, muito distante, ano 10.191, um império galáctico meio feudal, e o centro de tudo ali é Arrakis, né? Aquele planeta deserto. É bem complexo. Com certeza. E nossa missão hoje é tentar destilar os pontos cruciais da trama, sabe? Os temas principais que as fontes trazem e, claro, a importância daquele recurso vital, a especiaria, a Melange. As fontes falam muito de intriga política, religião, dilemas morais. É um prato cheio. E quem guia a gente por isso tudo é o Paul Atreides. Isso, o protagonista. Ele é o herdeiro da casa Atreides, mas, assim, ele não é só um nobre qualquer. Tem um treinamento físico e mental muito intenso, sabe? E ainda por cima, a mãe dele, a Jessica, que é uma Bene Gesserit, passou para ele habilidades especiais dessa irmandade. Ah, verdade. E a história começa com eles tendo que se mudar, né? Exato. Uma ordem do imperador. Deixem Caladan, o planeta deles, e vão para Arrakis administrar a extração da especiaria. Só que as fontes deixam bem claro, isso tem toda a cara de armadilha. Uma cilada, né? Total. Uma conspiração do imperador Shaddam IV junto com a casa Harkonnen, que são os rivais mortais dos Atreides. Entendi. E a chegada lá em Arrakis, imagino que não seja tranquila. As fontes descrevem como tensão no ar. Muita tensão. Eles chegam num lugar que ainda está marcado pela brutalidade dos Harkonnen, que mandavam antes. E aí eles encontram os Fremen. Os nativos do deserto. Isso. E o encontro é um choque, né? Cultural, de expectativas. Os Fremen, com aquela cultura toda adaptada ao extremo de Arrakis, eles olham para o Paul e veem talvez a chegada de um Messias, que eles esperam, o tal Kwisatz Haderach. Nossa. E personagens como a Shani, o Stilgar, Eles são importantes aí. fundamentais. Eles são o elo do Paul com esse povo e com o próprio deserto. Mas essa aproximação é interrompida de forma bem trágica. A traição. A traição que vem de dentro pelo Dr. Iria. As fontes mostram como isso foi devastador. Abriu caminho para a invasão Harkonnen? E não eram só os Harkonnen, né? Tinha gente do Imperador junto. Pois é, as tropas de elite do imperador, os Sardaukar, estavam lá. O Duque Leto, o pai do Paul, acaba morrendo. E o Paul e a Jessica, nossa, eles escapam por muito pouco. Fogem para o deserto aberto. E aí sim eles conhecem o perigo real de Arrakis. Tempestades, os vermes gigantes. Aí a coisa muda de figura completamente para eles. Falando em Arrakis, a especiaria, a Melange, as fontes botam ela no centro de tudo. Por que exatamente? Qual o lance dela? Bom, primeiro, só tem Arrakis. Exclusividade total. Segundo, as propriedades dela são, assim, quase mágicas. Prolonga a vida, ok. Mas o principal é que expande a consciência, permite a presciência, Ver o futuro? vislumbrar futuros possíveis, sim. E é isso que torna a viagem espacial segura. Os pilotos da Guilda Espacial usam a especiaria para navegar entre as estrelas sem se perderem. Caramba! Então, quem controla a especiaria controla o transporte, a economia, controla o império, basicamente. Exato. E tem mais, né? Ela causa dependência física. E para os Fremen tem uma dimensão espiritual profunda, que as fontes também mencionam. Como assim para os Fremen? Para eles, a especiaria está ligada à sobrevivência no deserto, aos rituais, à própria visão de mundo deles. Já para o Império, é só poder e dinheiro. Essa dualidade é chave. E é nesse ambiente, junto dos Fremen, exposto à especiaria, que o Paul começa a despertar. É a jornada dele, né? Mas as fontes apontam que não é uma jornada simples de herói. As visões que ele começa a ter... São terríveis, na verdade. Ele não vê só caminhos gloriosos. Ele vê uma jihad, uma guerra santa em nome dele, que pode destruir tudo. É aí que o filme, segundo as análises, começa a questionar essa figura do escolhido, sabe? Interessante. Ele é aceito pelos Fremen, passa nos testes deles, tipo o do Verme da Areia. A Jéssica também vira uma figura importante lá, uma reverenda madre. Sim, ele ganha poder, ela também, mas vem com esse fardo, essa visão assustadora do futuro que ele pode causar. Isso conecta direto com os grandes temas que as fontes levantam. A construção de mundo é uma delas, claro. A forma como o Arrakis é mostrada, a cultura Fremen. Visualmente incrível.
Mas também as dinâmicas de poder, né? O contraste do poder opressor do Império e dos Harkonnen com esse poder que vem da comunidade, da adaptação, dos Fremens. Sem dúvida. E a especiaria está no meio dessa briga toda por recursos. Outro ponto forte que as fontes destacam é essa tensão interna do Paul. É destino ou ele tem escolha? Ele vê esse futuro horrível ligado a ele e parece que ele luta contra isso. Essa ambiguidade é muito forte. E a questão da liderança, do Messias, as fontes dizem que o filme não glorifica isso, como muitos. Parece que o Villeneuve usa as próprias visões do Paul como um alerta, sabe? O horror que o Paul sente ao ver a violência em nome dele serve para criticar o fanatismo, o perigo de colocar toda a esperança e poder numa pessoa só. A ideia que as fontes trazem é que talvez a força de verdade esteja no coletivo. Uma crítica ao líder carismático, então. E a estética ajuda nisso, a trilha sonora, os efeitos. Com certeza. A música do Hans Zimmer, aquela coisa meio tribal, meio eletrônica. E os visuais, a escala de tudo, os vermes, tudo isso reforça os temas, cria a imersão que as fontes elogiam bastante. Entendi. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, Duna explora muito a complexidade humana, sabe? Razão, emoção, adaptação, mostra a liberdade como uma responsabilidade gigante e desafia a ideia tradicional de poder, sugerindo caminhos mais éticos, mais comunitários. Fica forte esse alerta sobre os perigos do messianismo e também a reflexão sobre a nossa relação com o ambiente, né? A ecologia de Arrakis e a cultura Fremen são um espelho disso. Exatamente. E para fechar, fica uma provocação aqui, inspirada no que a gente conversou e nas fontes. Se a especiaria representa esse recurso natural, que vicia, que é essencial, que gera conflito mundial e concentra poder, que paralelos a gente pode traçar com as disputas por recursos hoje no nosso mundo? E como isso afeta nossas sociedades e os líderes que a gente escolhe?